A partir do momento que a gente coloca uma semente no solo, uma muda no solo, esse solo está contaminado, esse solo está basicamente, que a gente fala, morto, não vai ter cultivo nenhum que sobrevive dentro desse mundo. Então a preservação, basta nós preservar o que nós temos, porque só temos esse planeta para viver, né? Sim. Para futuras gerações, temos que estar preservando. A Altec Copama, né, já tem aí uma parceria de longa data. A gente tem um time comercial que está junto com a Copama, nos produtores. Tem a parte de desenvolvimento do mercado, que eu estou atuando também em todas as culturas junto com o pessoal. E levar essas biotecnologias é resolver problemas. Muitas vezes a gente faz uma visita, ajuda a resolver vamos falar assim, uma solução. E a gente tem resoluções naturais. Então, assim, através de metabose, através de micro-organismos, ativando o que está no sistema, refortalecendo aquele solo com que ele produza mais. Ô, povo do agro, este é mais um episódio do podcast Copama, o Povo do Agro. Hoje o meu convidado, Rubens Bottazini, ele que é gerente de desenvolvimento de mercado da Altec Crop Science. E olha, vai falar pra gente aqui muita coisa legal sobre essa companhia. Seja bem-vindo, Rubens. Obrigado, Wellington. Rubens, vamos lá. A gente fala aí de Altec Crop Science, estamos falando, né? Tá aqui na Copama, grande parceira aqui da cooperativa. Conta um pouquinho, assim, de uma forma bem resumida, quem é essa companhia que eu sei que é gigantesca, é isso mesmo? Isso mesmo, Wellington. A Altec está no Brasil desde 94, a Altec Crop Science. A Altec hoje, ela está mundialmente falando, ela está há 45 anos aí no mercado, tá atuando na parte animal. A parte agrícola, a divisão nossa, está aqui no Brasil desde 94, com algumas biotecnologias que o pessoal está muito em imersão hoje, atualmente, que é no caso os biológicos e no caso os aminoácidos, metabólitos aí, que o pessoal está assim... Tá uma febre, né? Agora no mercado. Virou uma onda, né? Os biológicos chegaram aí com força total, enfim. Isso mesmo. A Altec Crop Science, o grande know-how início dela foi a base de fermentação. E dentro dessa fermentação, quando a gente fala em fermentação, a gente fala em levedura e fala propriamente em micro-organismos. Então, assim, a Altec não precisou comprar nenhuma empresa para ser biológica. Então ela nasce como já uma companhia biológica. Isso mesmo, isso mesmo. Então, assim, a gente já tem esse know-how há mais de 30 anos, atuando no cenário brasileiro, em todos os cultivos hoje. Inclusive, os próprios cultivos, a gente nasceu em HF, no caso, batata. E a gente tem cliente hoje que já usa, tem mais de 20 anos. Então, ou seja, hoje, Rubens, a gente poderia afirmar com toda segurança que a Altec Crop Science, vocês têm resultados para mostrar, vocês têm estudo, porque não é um biológico que nasceu há 2, 3, 4 anos atrás. Você está falando aí de 3 décadas. Isso mesmo, Elton. A gente entende, a gente chegou numa resolução que a gente entende com o decorrer dos anos, lá atrás a gente foi aprendendo, como o pessoal está começando no start agora. Só que assim, o negócio avançou muito. A parte de pesquisa, a parte de biotecnologia, e hoje a gente já vem com o mercado aí a novas gerações de biológico, no caso aí os metabólitos. Então, assim, são uma quarta geração que o pessoal ainda está falando, e a gente tem um produto nosso com a base de metabólitos que tem mais de 30 anos. Perfeito. Olha, a gente estava conversando e tudo, e eu sei que, né, a Altec Crop Science tem um projeto, né, que é o SOS, que é de cuidar, né, do solo. Conta um pouquinho dessa preocupação, desse posicionamento e desse projeto da Altec. É um projeto mundial, onde a gente vê que sem o solo, a gente entende que é uma segurança alimentar mundial. Porque a partir do momento que a gente coloca uma semente no solo, uma muda no solo, esse solo está contaminado, esse solo está basicamente, que a gente fala, morto, não vai ter cultivo nenhum que sobrevive dentro desse mundo. Então a preservação, basta nós preservar o que nós temos, porque só temos esse planeta para viver, né? Sim. Para futuras gerações, temos que estar preservando. A gente consta com uma plataforma, que é o SOS, Salvo Nossos Solos. A gente tem baseamento em nossos conhecimentos, a gente tem a Altec adquiriu um laboratório, uma empresa de pesquisa, na verdade, que é a Ideago, que fica na Espanha. Hoje ela tem uma filial aqui no Brasil, que fica em Maringá, dentro de uma universidade, a Uningá, onde ela promove pesquisa, tá? Basicamente pesquisa e análise. Hoje a gente precisa ter base, a gente faz ela presta um serviço hoje de análise em tempo real
de DNA de solo. Olha que interessante, a gente consegue hoje identificar um patógeno num cliente, o DNA desse patógeno. Então, assim, a gente tem uma assertividade muito maior, porque a gente não vai fazer uma recomendação por fazer ou achando que é. A gente tem certeza do que faz, como faz e de que forma vamos fazer. Fundamentado, né? Isso daí. Isso daí. Tá. Então, assim, a Altec hoje consta com, vamos falar assim, a parceria desse laboratório, que é do grupo Altec, que presta serviço para o Brasil como um todo, nessa parte de análise, mas análise e pesquisa mesmo, no caso focado em solo. E voltando aqui para o nosso solo, então assim, a gente tem um bioma muito grande, de uma infinidade muito grande desses micro-organismos. Hoje a gente tem algumas tecnologias que ativa o que já está no solo. Ô Rubens, eu sei, né, a gente estava até conversando aqui um pouco antes, a Altec tem tido aí, né, uma preocupação, né, do cuidado, pensar no futuro aí, né, da humanidade, né, de todo esse processo, né, de preservação. E vocês têm um projeto que chama SOS, né, que é Cuidando do Solo. Você pode explicar para nós o que é, como funciona e também, né, como que o nosso produtor, o nosso cooperado, quem está nos assistindo, pode ter acesso a esse projeto? Então, Wellington, até agradeço muito esse momento para que a gente possa explanar um pouco mais sobre o que a gente traz esse projeto, que é um projeto mundial. Que, na verdade, a preocupação se baseia na preservação do nosso solo, que vai preservar o quê? A segurança alimentar, mundialmente falando. Porque, assim, se a gente colocar uma semente num solo morto, não vai ter produtividade, a gente não vai ter colheita de nada, na verdade. Vai gerar vida ali. Isso daí. Então, com o decorrer dos anos, a gente está tendo o quê? Muitos cultivos sucessivos, muita parte de degradação de solo, e com isso a gente começa a selecionar o quê? O que é ruim dentro do solo, que a gente fala que é os fungos, os patógenos, que são os patogênios que causam danos às culturas. Os micro-organismos benéficos a gente acaba diminuindo por naturalidade. Porque a gente não está promovendo essa melhora dessa matéria orgânica do solo, aquela palhada rica, aquele solo cheiroso que a gente chega e vê. Aqui, você bate o olho, a gente vê que tem vida. Perfeito. E aí eu queria pegar então, já que você está falando aí que tem vida, o que são solos supressivos, né? Que vocês falam muito sobre isso e de que maneira que isso pode impactar positiva, né, ou negativamente? O impacto é só positivo, porque na verdade a gente não quer diminuir, vamos falar assim, a gente quer o equilíbrio, tanto da parte patogênica quanto da parte benéfica. Porque a gente não consegue ter um controle 100% daquele nematóide que está naquele solo. Isso daí é humanamente impossível a gente conseguir. Então, quando a gente fala em um solo supressivo, é um solo que a planta ela consegue se estabelecer, criar raiz, produzir e dar bons frutos, sem ter interferência de fungos patogênicos que na verdade vão causar danos aos cultivos. E aí os benefícios: maior enraizamento, maior profundidade do sistema radicular. A gente consegue ter o que os produtores hoje a gente tem aí, a gente vê adversidades climáticas, altas temperaturas. O que a gente vai fazer? Vai irrigar toda a área do Brasil? É humanamente impossível a gente conseguir irrigar. Seria a boa solução. Mas assim, quando eu tenho raiz, eu tenho vida. Para mim ter vida, eu tenho que ter vida no solo. Perfeito. É a base. É a base. É o solo. Isso daí. Tá. Ô Rubens, eu sei aí que vocês, né, a Altec tem tanta tecnologia, tem um posicionamento muito claro no mercado, mas lá desde o seu fundador, né, ele traz a fermentação para construir, né, ou proporcionar uma agricultura e a própria nutrição de plantas de uma forma diferenciada. Contextualiza esse cenário aí para nós falando da fermentação. A fermentação, o Dr. Lyons, que é o fundador da empresa, que hoje quem atua hoje é o filho dele, é o Mark Lyons, basicamente se baseia na fermentação de uma levedura, que onde ele consegue extrair dali muita riqueza de substâncias ricas, como aminoácidos, algumas proteínas, que são ricas, que nutrem não só o solo, mas sim as plantas, potencializando os recursos naturais. Nada mais é que a gente consegue fazer o quê? Eu pego uma levedura, fermento, eu consigo, simplificando, eu consigo ativar todos os recursos naturais em nosso favor. Tá. Ô Rubens, então espera aí, vamos lá. Vou pegar a minha falta de conhecimento técnico para eu fazer essa pergunta para você, e eu acho que quem está nos assistindo vai clarear também. Então hoje a gente está vendo todo esse movimento dos biológicos. Você disse, olha, a Altec, né, Crop Science, nasce
com os biológicos. Então, tudo isso que nós estamos vendo agora, que está sendo aplicado, que está sendo defendido, que tem todo esse movimento, isso é algo que vocês já praticavam e como que isso hoje, né, gera impacto de resultado para a Altec? É um resultado muito positivo, porque antigamente era nós falamos, hoje o mercado está falando. Então, assim, nos ajuda muito. Então, você teve uma amplificação da voz sobre os biológicos. Isso daí. Sobre os metabólicos, sobre os recursos naturais de ativação do que nós temos no solo. Porque a nossa preocupação é o seguinte, enquanto o pessoal está ainda, o que a gente já fazia antes, o pessoal está preocupado... Engatinhando. Isso. A gente está agora já com a nova geração, que são os metabólicos, que é basicamente a ativação do que já tem no solo. Nós já estamos ativando o que tem. Hoje, para conhecimento, a gente conhece 2% do 100%. Caraca. Então, assim... Conhece nada. Nada. Nós conhecemos mais da Lua, mais de outros planetas do que tem abaixo dos nossos pés. Então é muito importante esse conhecimento e esse avanço. E é legal o mercado estar indo para esse mercado. Sim, claro. Porque, no assim, final do dia todos ganham, né? E isso daí, quem ganha mais é o mundo. Produtor. É o produtor, é o solo. O solo. É o sistema. O ecossistema, isso né? Daí. De maneira geral. Isso daí. Tá. Hoje, né, a gente falando de Altec, falando de Copama, essa parceria, né, que eu sei que, né, tem crescido e tem se fortalecido muito. Fala um pouquinho hoje, a Altec, né, para o nosso cooperado, como é que ele acessa os produtos da Altec Crop Science, como é que é essa relação hoje Altec Copama? Altec Copama, né, já tem aí uma parceria de longa data. O pessoal acessa através dos consultores da Copama que estão no campo. Lá a gente tem um time comercial que está junto com a Copama, nos produtores. Tem a parte de desenvolvimento do mercado, que eu estou atuando também em todas as culturas junto com o pessoal. E levar essas biotecnologias é resolver problemas. Muitas vezes a gente faz uma visita, o produtor nem viu, não atentou para aquele problema que ele está tendo, no caso aí um nematóide, algum fusário, alguma coisa naquele solo dele, ele só se queixa de baixa produtividade dependendo do momento. No decorrer dos anos, ele vai perdendo produtividade, mas ele acha que é o clima, ele acha que é uma coisa, mas ele está perdendo a boca da planta, que é a raiz. Aí a gente chega lá, ajuda a resolver, vamos falar assim, uma solução. E a gente tem soluções naturais. Então, assim, através de metabose, através de micro-organismos, ativando o que está no sistema, refortalecendo aquele solo com que ele produza mais. E isso daí, ao mesmo tempo que ele gastou para perder, a gente consegue ter uma retomada em um curto espaço de tempo. A gente tem relatos de produtores aqui dentro hoje que usou 1 ano, até outro dia ele estava dando até uma entrevista para a gente aí, fazendo um relato. Olha só. Um relato do que ele viu na lavoura. Simplesmente ele falou, eu vi mais vigor, eu vi que a planta sentiu menos seca, a florada está mais uniforme, estou falando no caso do café. Então, assim, é um negócio assim que... Quer dizer, é constatado, né? É constatado visual. Perfeito. Porque a gente vai na boca da planta. Tá. Rubens, nosso tempo está chegando no final, mas eu gostaria muito, né? Você tratou disso aqui, falou muito, a gente percebe que a Altec tem esse posicionamento. Quando a gente fala de regeneração e preservação do solo, né? Quais seriam as principais dicas, né, aqui de uma forma muito, muito objetiva, que você poderia dar para o nosso cooperado, para o nosso produtor, pensando nessas duas perspectivas de preservação e regeneração do solo? O que acontece? Produtor, vamos falar assim, a gente tem algumas práticas agrícolas que a gente consegue fazer a parte do regenerativo, que é voltar à naturalidade. Só que a gente não vai conseguir voltar porque a gente já está em monocultivo, no caso de uma cultura do café. Mas existem práticas agronômicas que a gente pode fazer. Colocar uma planta de cobertura entre linhas, já é uma prática regenerativa. Depois a gente vem com a adição de micro-organismo, ativação desse solo. Então, assim, quem ainda não experimentou, venha. Porque, assim, hoje eu tenho relatos de cliente hoje que, vamos falar assim, não teve tanta alteração para produzir um saco de café e gastou na média de 6 medidas. Hoje a gente vê a maioria dos produtores hoje gastando 12, 9, até 14 eu cheguei a ver, por causa de estresse ambiental. Se a boca está fraca... Perfeito. Vamos falar assim, a planta vai enfraquece. desencadear todo o processo de enfraquecimento. E com isso, o produtor, o cooperado, vamos falar assim, tenha mais, vamos falar assim, venha com a gente, porque a gente tem a solução para te auxiliar, te ajudar no que for preciso, que está dentro da nossa competência, que é especialista em saúde do solo. Perfeito. Gostei de ouvir isso, porque eu acho que esse cuidado, né, igual você está dizendo, não só ter esse olhar, porque é a tendência hoje, né, a gente fala muito aí, né, do ESG, fala muito de práticas sustentáveis e tudo, mas
né, quando a gente traz isso para o solo, a gente está trazendo aí de mais perspectiva de qualidade de vida, né, de vidas futuras, né, de preservação para próximas gerações. Com certeza, com certeza. Porque assim, você tem uma. Se a gente. E o maior bem do produtor, vamos falar no café ou cereais, é os cultivos, é o solo. Sim. Porque sem o solo. Nada existe. Nada existe. E a preservação disso está na nossa mão. Está na mão do produtor, está na mão do cooperado, está na mão do profissional que está atendendo ele. A responsabilidade é de todos nós que estão nesse planeta. Tem algum outro planeta para a gente ir? Até que eu saiba agora, não. Então vamos preservar. Vamos preservar, porque as gerações futuras dependem disso. É isso. Ô Rubens, que prosa boa, muito obrigado, tá? Que a gente consiga aí, né, que isso vire uma prática e cada vez mais produtores, né, vão aderindo a essa prática de regeneratividade e de preservação do solo. Com certeza. Beleza? Obrigadão, irmão. Obrigado, Elton. Valeu. O Povo do Agro, vamos ficando por aqui. Este foi mais um episódio do podcast Copamos o Povo do Agro. Um abraço, valeu.